Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma série de estudo Milagres de Jesus. Hoje nós vamos estudar o milagre número 4, a primeira pesca maravilhosa. Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Jesus realizou 4 milagres sobre o mar da Galileia. E dentre eles, 2 milagres foram pescas sobrenaturais de peixes. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da primeira pesca maravilhosa no mar da Galileia. Partindo então para a narrativa do texto bíblico, o primeiro acontecimento nesta narrativa é que Jesus ensina a palavra de Deus às multidões. No versículo de número 1 ao 3 do capítulo 5 de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 3, diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus estava na praia do lago de Genezaré, e era também conhecido como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Quinerete. E Jesus estava no meio de uma multidão que buscava ouvir a palavra de Deus. E ele viu 2 barcos e alguns pescadores que estavam a lavar as redes. E ele entrou em um dos barcos, no caso, o barco de Simão Pedro, e pediu que ele afastasse um pouco da praia o barco, e Jesus, tendo se assentado, começou a ensinar a palavra de Deus às multidões. Na sequência, depois de ensinar a palavra, Jesus ordena a Simão lançar as redes ao mar. No versículo 4 e 5, do capítulo 5 de Lucas, diz: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Jesus, tendo então acabado de ensinar a palavra de Deus, ordenou que Simão Pedro lançasse as redes no lugar que ele determinou para a pesca maravilhosa. Pedro, então, disse para Jesus que havia pescado durante toda a noite e que não pegou nenhum peixe sequer. Mas, mesmo assim, sob a ordenança do Senhor Jesus, ele lançaria as redes ao mar. E assim o fez. Na sequência, ocorre então o milagre da pesca maravilhosa. Versículos 6 e 7 diz: Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e, rompendo-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram encher ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Simão Pedro lançou as redes e
O resultado foi uma pesca maravilhosa e abundante de peixes, que chegou a romper as redes, ao ponto de ele pedir ajuda aos seus companheiros que estavam em outro barco. No caso, Tiago e João. E então eles encheram os dois barcos de peixes e quase afundaram. Ou seja, foi a pique, devido à imensa quantidade de peixes pescados. Ora, Pedro, então, a partir deste milagre, reconhece Jesus como o Messias. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 8 do capítulo 5 de Lucas. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Nesse sentido, então, Simão Pedro, admirado com o que vira, ele se prostrou e reconheceu o Senhor Jesus como o Messias, o Filho de Deus prometido nas Escrituras para a salvação da humanidade. E, ao mesmo tempo, ele reconheceu que ele mesmo, Pedro, era um pecador e, por isso, não era digno de estar na presença do Senhor Jesus. A partir daí, Jesus faz um chamado dos pescadores para a obra de Deus. Tiago e João, que estavam com Simão Pedro, muitos se admiraram dessa pesca maravilhosa. Então, reconheceram Jesus como o Messias. Versículo 9 diz, do capítulo 5 de Lucas: Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ora, a partir daí, Simão Pedro e seus companheiros foram chamados para a obra pelo Senhor. E o Senhor disse que eles não temessem, porque a partir daquele dia, eles seriam pescadores de homens, ou seja, evangelizadores. Então, todos eles, André, Tiago, João e Pedro, retirando os barcos do mar para a areia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A partir então desta narrativa bíblica, nós vamos do grande milagre da pesca maravilhosa, nós vamos então compreender ou identificar quais são os ensinamentos contextualizados para este milagre realizado da pesca maravilhosa. E o primeiro é que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Pedro não pôde fazer nada sem Jesus. A sabedoria e os esforços humanos muitas vezes não são suficientes para o alcance de resultados desejados, ficando evidente que precisamos da sabedoria e do poder divino para a plena frutificação dos planos a realizar. É preciso ser cooperador e cooperado com o Senhor. João, capítulo 15, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavras do Senhor Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Logo, Simão Pedro havia pescado a noite inteira, com suas experiências do lago de Genezaré, com o conhecimento da localização dos peixes, com a prática da pesca na condição de que à noite os peixes não viam
as redes e por isso caíam presos nelas. Mas mesmo assim, Pedro não conseguiu pescar nada, mesmo com todo esse conhecimento humanístico. Jesus, com o poder sobrenatural, indicou o local do lançamento das redes, de dia e à luz do sol. E o Deus da provisão encheu as redes de peixes, e Pedro e seus companheiros tiveram então abundância de alimentos. Segundo ensinamento: a obediência a Deus nos remete a uma vida feliz. Obedecer sempre a Deus é o modo mais eficaz para sermos abençoados, pois o Senhor, em toda a nossa vida, quer dizer, abençoados pelo Senhor em toda a nossa vida. Isto, então, significa que, apesar de nosso conhecimento humanístico ou capacidade intelectual, devemos sempre observar as ordenanças do Senhor, isto é, obedecer agrada a Deus. Logo nesse sentido, em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 3, Provérbios, capítulo 3, nós podemos contemplar no versículo 3 ao 5, aliás, do 5 ao 6, esta condição. Salmo, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Simão Pedro tinha um perfeito conhecimento dos mistérios e nuances da atividade da pesca no mar da Galiléia, já falamos isso. Mas ele resolveu obedecer ao Senhor ao lançar a rede no local que Jesus determinara, pois é Cristo que detém o conhecimento absoluto de todas as coisas. Terceiro ensinamento: nós devemos reconhecer a santidade de Deus e reconhecer também que somos pecadores, reconhecer as nossas iniquidades. Isaías: reconhecer então as nossas iniquidades e que somos pecadores, e por estarmos neste estado espiritual, não temos méritos e nem um merecimento de estarmos na presença e diante do Senhor. Nós precisamos da misericórdia de Deus, todos nós. E o primeiro passo para esta misericórdia é entregar totalmente a nossa vida a Jesus, o nosso Salvador e Senhor. E se você que está a me ouvir e me ver ainda não fez ou não tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, faça isso agora. Reconheça a santidade de Deus. Reconheça que é pecador e que precisa dessa misericórdia. Isaías, no capítulo 6, versículos 1 ao 5, ele reconhece essa condição de pecador. Quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías se reconhece como pecador no meio de um povo pecador.
Simão viu aquele grande milagre de Jesus, da pesca maravilhosa. Reconheceu a sua indignidade de estar diante do Senhor, o Santo de Israel. A majestade de Deus em pessoa ali na frente dele. Ele se prostra, reconhecendo a santidade de Deus e a sua condição pessoal humana de um pecador que não merecia estar diante do Filho de Deus. Como último ensinamento, um chamado especial para a obra de Deus, todos nós. Jesus, na cruz do Calvário, pelo seu precioso sangue, nos redimiu de nossos pecados, nos salvou, nos concedeu vida eterna e sempre está buscando aqueles que desejam adorá-lo em espírito e em verdade. Os que se inclinam ao senhorio de Jesus, o Filho de Deus faz um convite muito especial para que esta pessoa venha servir na obra de Deus. João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. João 23 ao 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Concluindo então o nosso estudo de hoje. Simão, Pedro, André, Tiago e João ouviram a mensagem da salvação e de vida eterna quando Jesus pregou no barco, no mar da Galileia, que foi a primeira ação de Jesus, pregar para a multidão no barco. E também eles viram o milagre da pesca maravilhosa e obedeceram ao chamado para serem agora pescadores de homens, isto é, evangelizadores, pregadores do reino de Deus. Agora é a minha vez, agora é a sua vez. Shalom Adonai. No nosso próximo encontro ou estudo da série Milagres de Jesus, nós vamos estudar o quinto milagre, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo, Milagres de Jesus.